vai gravar esse treinamento e deixar disponível para que a gente, tanto a gente quanto as pessoas novas possam participar, possam reescutar e rever o treinamento, né? Então eu peço aqui para vocês, caso vocês tenham dúvida, tentar deixar para depois um pouco, escrever no chat aqui, para a gente procurar seguir o mais sequencial possível para ter uma gravação legal, tá bom? Obrigado, Fernando, seja bem-vindo. Célio, tudo bem? Boa tarde. Oh, agora, estão me ouvindo aí já, gente? Agora sim, Fernando. Uhum. Então, Fernando, deixa eu te falar. A gente vai gravar, como eu te falei, a gente vai gravar esse treinamento, pelo menos esse primeiro, segundo a gente Uhum. não sei exatamente. Mas então peço que você seja assim o mais didático e sequencial possível, e que o Uhum. pessoal que tiver dúvida ou anota a parte ou anota no chat. Depois a gente vai tratar as dúvidas um pouquinho mais pro fim, tá bom? Para ficar o curso mais limpo possível. Tá Tá legal. Eu bom? vou fazer primeiro um caminho feliz aqui das Isso. coisas e depois a gente vai entrando nas exceções e tratando elas. Tá Tá bom? bom? Então fica à vontade aí. Tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Já estão vendo a minha tela aí? Sim. Tá bom, então vamos lá. Mostrar o portal aqui, eu estou na minha máquina aqui, mostrando para vocês a tela de entrada. Tá? É uma área que vai ficar pública e a gente vai ter aqui uma série de informações só para quem não é do processo aqui. E a gente tem uma área de trabalho que é uma área restrita. A área restrita é onde a gente vai trabalhar mesmo e acessar a aplicação. Então vai ter uma área para os clientes e uma para a equipe da Talk. Depois tem outras, na que eu coloquei aqui, eu vou limpar essa tela, mas é a do cliente. É por onde o pessoal da Hughes vai se conectar e fazer as consultas, e a equipe tal que é onde a gente vai trabalhar, propriamente dito. A parte de clientes é uma visão mais simples, só de consulta de todos os dados que a gente tem no nosso portal. Nem é todos os dados, é uma visão mais simplificada disso, para eles fazerem as consultas e tirarem algum relatório. Mas toda a informação está realmente dentro dessa equipe da Talk. Tá? Tem tudo que tem na parte de clientes. Então vamos começar. A gente vai começar sempre pelo login, cada um com o seu. Aí eu estou usando esse cara aqui. Então a gente entra numa console aqui, que é a nossa porta de entrada de trabalho. Tá? Temos os dados de identificação aqui. A lista de dossiês de provedores de shoppings, algumas bases de dados de clientes, usuários, minhas informações. Base de clientes e usuários, só para mostrar aqui, é onde a gente cadastra, qualquer um que seja da Talk pode cadastrar usuários novos. Depois a gente entra no detalhe. Tá? Minhas informações são as informações que cada um tem. Se precisar trocar a senha nessas minhas informações, você pode mandar. Acho que você só não troca o login da pessoa aqui. Tá por aqui. Bom, mas vamos começar. O conceito, esse site aqui, ele veio muito do site antigo, né? Aproveitando algumas informações para não ter um impacto muito grande. Então, a gente tem a parte de pontos, os contratos dos sites, que são os contratos com os links, parte de gerenciar provedores de coberturas e aqui a gente já começa com a parte de relatórios. Para a gente ser mais didático, vou começar com uns pontos aqui, entender como é que entra um ponto novo. Tá? Então, na parte de viabilidade de pontos,
consultas e as viabilidades, é por onde a gente cadastra um novo ponto para fazer os testes. Vou começar por aqui. A primeira tela que ele abre é uma tela mais simples do ponto, onde a gente tem os dados para preencher aqui. É bastante simples. Nome do ponto, ID da loja, CNPJ regional, obrigatório o nome do ponto. Tá? Aqui tem um shopping center, que isso vai ser depois para dossiês de shopping, quando vocês vão entender quando entrar no dossiê de shopping. Mas são essas as informações. Um lugar para colocar o endereço. Então, basicamente, a gente vai colocar um ponto, um nome para ele. Tá? Localizar ele. A localização é a do Google, tá? 3.000, Rio de Janeiro. Tá? RJ. Vou pedir para localizar esse ponto. É um passo importante para fazer. A primeira coisa que eu chamo a atenção aqui você pode colocar o nome de qualquer jeito aqui, mas é importante fazer essa geolocalização na hora de cadastrar, porque o Google normaliza tudo que a gente fez aqui. Além de geolocalizar, colocar latitude e longitude, ele normaliza os dados aqui. Você vê que eu escrevi de propósito Rio, Janeiro, RJ, Atlântica. Ele corrigiu tudo, Avenida Atlântica, número 3.000, né? Loja 2, Estado do Rio de Janeiro, escreveu o Rio de Janeiro certinho, tá? Preencheu o bairro, o CEP, tudo bonitinho para a gente. Isso aqui pode até ter uma certa mudança, rastrear aqui, ele vai atualizar, tá? Ele muda um pouquinho os dados aqui. Então, começa por aqui, dá um nome, geolocaliza, tá? O primeiro passo que a gente já tem novo, porque isso é feito para dar uma entrada para o cliente, a tela do cliente é exatamente essa aqui, a gente já tem uma opção de fazer uma análise teórica, existem 60 coberturas que podem atender esse endereço. Ele já faz uma análise sem detalhes e diz, a gente já tem na nossa base coberturas que podem atender. Mas isso não é importante para a gente agora. O importante é geolocalizar o campo, obrigatório. Principal, escolher a empresa, tá? É um campo obrigatório para a gente, porque agora a nossa base é multi-empresas, então Algar, Embratel e quem vier vai estar na mesma base de dados, não mais cada um com um cliente separado. E se quiser, já pode colocar um cara aqui e definir o cliente. Não é obrigatório o nome do projeto. Então, basta você preencher o endereço, localizar, empresa, e aí a gente vem incluir ponto para análise. Registro criado com sucesso. Ele não fecha a tela, a gente pode ficar aqui, cadastrar outros pontos, tá? Até terminar a lista. É um processo que demora menos de 1 minuto para cadastrar um ponto. Tá? Eu cadastrei um ponto, que agora é o suficiente. Não tenho mais pontos para cadastrar. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar para a consulta de pontos aqui e vou começar a trabalhar com os pontos. Então, a gente tem no gerenciar pontos uma tela inicial, que é a tela de pesquisa, onde a gente vai filtrar os dados para localizar o ponto. Isso aqui é só uma tela para filtrar. No caso, eu pus um cara da De Pascoal lá, tá? Ponto de treinamento, ele me trouxe aqui. Existem outras formas de filtrar os dados por cidade, isso aqui com o tempo a gente vai melhorar. Tá? Uma vez feita a pesquisa, clicando aqui no último, seleção, ele vai trazer os dados do ponto para a gente aqui. Tá? Isso é só para identificar, e aí a gente cai na tela de pontos, que essa é a tela onde a gente vai trabalhar propriamente dito. Tá? Essa é a tela que tem toda a informação e a gente vai ficar bastante tempo aqui com ela. Ela tem mais informação do que tinha lá, designação da empresa, se tiver aqui, a gente já pode colocar. Tá?
projeto, número de links desse ponto. Lembrando que agora a gente vai estar cadastrando um ponto e controlando os links individuais, ok? Então a gente tem a informação aqui, loja, CNPJ regional, tudo ele trouxe até aqui dos dados do outro lado, da onde a gente cadastrou. Tem mais uma informação de data da inauguração, contato cliente, aqui horário previsto de abertura, que é onde a gente pode instalar, e responsável. Isso já faz parte do workflow. Tá. Tem um botãozinho aqui, atualizar registro, sempre que a gente salvar. Então, se é um registro novo, a gente já vai colocar ele como pendente e atualizar o registro. Atualizado. Tá. Começo a trabalhar com ele. O próximo campo aqui é uma notas. É só um campo para ir adicionando informações ao ponto que a gente queira, né, de forma incremental. Ele vai registrar o login e a data de que foram colocados. Pode ser um campo livre e sempre vai incrementar a informação para as notas. Esse é um campo geral para o ponto. Depois a gente tem um campo para cada link. Tá, aqui eu vou deixar para depois, que é a parte de gestão. Tá? E vamos trabalhar com os links, análise dos links. É uma telinha simples. Aqui a gente tem que prestar atenção, ela não é muito intuitiva, tá? Mas a primeira coisa que a gente faz é procurar uma cobertura. Tem uma tecla aqui, procurar uma cobertura, que é importante a gente prestar atenção aqui. Esse ponto está vazio, não tem nada listado, a gente vai procurar a cobertura para saber quais são os links mais próximos que a gente pode contactar o cliente. Então, a hora que clicar em procurar cobertura, ele vai me trazer, por ordem de distância aqui, uma série de coberturas já cadastradas, que alguém já cadastrou da nossa equipe aqui, e que já é um ponto de partida para instalar os links. Então, a gente tem, nesse caso aqui em Copacabana, a gente tem aqui a MLS Wireless, tá? Tem a Oi, depois um pouquinho mais longe, a Alnet, Conectar, Claro, de novo, e assim por diante. Então, como a gente colocou 3 links aqui, o ideal é que a gente pegue 3 links já para começar a ver esses caras. A hora que eu clico em selecionar aqui, veja que ele traz os dados aqui para cima, tá? Que é onde a gente vai incluir para análise. Incluir para análise aqui. Atualizado. Me colocou a primeira pessoa aqui. Eu posso escolher, por exemplo, a Connect, selecionei, ele colocou os dados aqui, incluo para análise, atualizado. Posso escolher mais um terceiro link, Vivo RJ, seleciono aqui, ele me trouxe os dados aqui, incluí para análise. Vocês podem notar que ele criou aqui em cima, no mesmo ponto, 3 links para análise, que é o que a gente vai trabalhar o ponto. Tá? E vai ligar e fazer o serviço que a gente faz hoje, mas vai registrar nesses caras aqui. Então, o conceito molda aqui para um ponto só, a gente tem um número ilimitado de links, tá bom? Para mexer com isso aqui, tá, é só a gente clicar aqui e falar, bom, eu quero trabalhar com esse primeiro link. E a gente vai colocar os dados de trabalho, à medida em que a gente vai falando com eles. A primeira informação é de viabilidade, né? Então a gente pode ter agendar uma visita, né? No caso, a gente pode agendar uma visita do ponto, um provedor, e registrar aqui, se ele quiser. Tá? Conectar, volto para ele aqui. Visita agendada. Para fazer a vistoria, ok. Seguindo cadastrando esse cara, essa visita pode ter dado certo, viável, e aí eu já vou mudar para um outro processo, que é o processo de contratação, ou em aprovação, tá? Que seria o melhor. Ou aguardando
aguardando proposta do cliente. Conforme a decisão que a gente vai tomando, a gente vai colocando e ele vai gravando os dados aqui. Então, o momento que a gente pode colocar aqui é instalação agendada para o dia 26 e assim por diante. Então, esses são os dados que a gente tem para colocar. No campo, o primeiro status, que é da viabilidade, o segundo status, que é da instalação, e a gente tem aqui, é o que vai aparecer no relatório, contratação, aprovação, agendar, instalar. Por enquanto são esses, eu acho que a gente vai vir. E, por último, a gente tem essa linha que é da tecnologia, né? São os dados onde a gente pode colocar e deixar armazenado já o que a gente está negociando com o cliente, enquanto ele faz a contratação, todos esses dados. Olha, eu já sei, ele está fazendo a contratação, isso aqui, essa contratação pode estar em contratação, ou seja, pedindo para o pessoal da Hughes aprovar, e assim por diante. Aí a gente pode ter pontos em viável em contratação, tá? Agora eu vou pegar esse da wireless, ele é viável, digamos que já esteja ativado, tá? Todos os registros vão ficar aqui. Isso aqui vai aparecer no relatório que a gente vai mostrar mais tarde, tá bom? Só atualizar o ponto para dar uma limpada aqui. A gente tem para esses 3 pontos, toda a informação editada está aqui, tá? O link é o TRS. Se quiser já colocar aqui, o número do OTRS e assim por diante. Então, todo o trabalho em cima disso vai ser feito para registrar os links aqui. Os botõezinhos a gente tem aqui para atualizar, cada vez que escolhe aqui um cara para mexer, né? Eu escolho o cara para mexer e vou colocar aqui para atualizar. Aqui é para limpar os campos. Se eu quiser excluir um link aqui, achar que ele não está bom, falei, pô, acrescentei um cara errado aqui. Posso vir procurar cobertura a hora que eu quiser. Pegar aqui uma cobertura da Mundivox. Tá? Vou lá incluir para análise. Posso fazer isso a qualquer momento. Essa da Mundivox deu inviável. É legal gravar aqui. Né? Apareceu aqui a viabilidade do status dela. Pode excluir a qualquer momento. E aí é o trabalho de fazer os ajustes. E se eu não achar um servidor, um cara fácil aqui, eu posso consultar os dados e incluir uma cobertura, um novo provedor fácil aqui. Primeiros pontos de consulta, a gente tem esses caras que é para atualizar os registros. Daqui, uma vez que a gente coloca, eu posso ver o dado do provedor, por exemplo, da Wireless, tem um banquinho provedor aqui, onde tem todas as informações dele. No caso dessa conta, já tem os dados de contato, para se a gente precisar ligar para alguém. Tá? Isso aqui é importante manter atualizado. Tá? Depois a gente vai ver só no cadastro de contratos o que a gente já tem aqui de contatos, como atualizar isso do provedor, mas eu tenho o dossiê do provedor aqui com os dados dele, os SLAs de atendimento e todas as coberturas que ele tem já instaladas por aí. Isso é só para a gente consultar, o importante é a gente ver aqui. Depois a gente entra para ver como cadastra um provedor. Tá? Então, a análise de viabilidade, a gente pode ter provedores, se for o caso de um provedor novo, cadastrar um provedor novo, cadastrar uma cobertura nova. Tá? Se eu quiser olhar para essa cobertura e saber alguma informação a mais, ela faça parte do nosso banco de dados, porque ela foi usada num outro link aqui, um fibra dedicado de
20 megas. Essa cobertura que já foi usada no Hortifruti da Rocha aqui já tem algumas informações de fidelidade de 12 meses. Tudo isso é informação que foi alimentada pela equipe e está aqui. Esses dados, vocês podem estar achando estranho, mas vieram todos do portal. Então, foi feita uma carga daquele portal antigo da Hughes, que não estava sendo usado, e jogou tudo aqui, as coberturas. Então, todos os provedores, são mais de 1.000, estão aqui dentro cadastrados. E as coberturas também, a gente tem mais de 1.000 coberturas. Tá? O próximo passo aqui, uma vez ativado, eu seleciono o cara aqui, né? A gente tem esse aqui, deixa eu ver qual está ativado. A gente pode pegar, né? Cadastrar os dados dele. GPON, banda larga, velocidade 100, download 60, mensalidade 20, instalação 500. Tá? Uma vez que eu preencho todos os dados, eu posso gerar lá embaixo contrato. Tá? Gerar o contrato, lembra que no site antigo, eu só dei um clique aqui em gerar contrato, ele trouxe todas as informações que estavam lá para a telinha de contratos. Então, aqui são os contratos válidos. A gente só precisa colocar um dado aqui e a data da ativação. A única coisa para preencher, o resto ele trouxe tudo de lá. Se tiver o link da UTR preenchido lá, ele traz também. Então, isso aqui vai aparecer na nossa lista de contratos. Voltando aqui, o ponto fica dessa forma aqui. Já temos um link contratado e a gente vai até chegar ao link antigo. Ó, esse aqui já foi ativado, tá? Da Conectar. E eu só clicando nele, lembrando que eu tenho que sempre clicar aqui para gerenciar. Venho aqui, gerenciar contratos. Pronto, já me trouxe o outro link dos contratos aqui. Tá? Só preencher L2 e a data da ativação. Isso tudo vai refletir depois nos relatórios lá embaixo, né, que a gente está acostumado. Então, o caminho feliz para a gente ter o ponto é isso aqui. Tá? Eu vou dar uma passada pela aplicação para a gente ver o cadastro de provedores e de cobertura, como é que ele funciona e como é que a gente chega, né, até essa pesquisa simples aqui para achar os provedores mais próximos. Aqui. Voltar lá para a aplicação. Na console, a gente tem aqui os provedores e as coberturas. Digamos que em vez de eu gerenciar esse ponto aqui, ou a gente pode fazer diferente. Posso pegar um ponto aqui, da Hughes, pegar um ponto qualquer que seja difícil de gerenciar. Boca do Acre, né? Pegar um cara desse aqui. Aqui eu já estou pegando um dado real lá. Esse cara, eu não tenho um contrato aqui. Não tem como gerar, não tem um contrato aqui. Tem que pegar uma cobertura. Opa, cliquei no errado aqui e vou apagar. Procurei uma cobertura. Por incrível que pareça, tem um cara aqui perto que eu posso usar. Preciso de mais gente. Ele não vai deixar aqui fazer isso aqui. Tá com ponto ruim. Tá. Digamos que eu queira procurar um cara para botar ali Amazonas, Boca do Acre. Então, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui no nosso portal e vou lá consultar provedores.
Aí tem a base de consulta de provedores aqui no Pará, por exemplo, ou no Acre. A gente tem toda a lista de provedores de acordo com as cidades que ele tem. Então, a gente tem Picolândia, Cruzeiro do Sul, já gente cadastrada aqui. Então, esses caras, de repente, podem atender aqui se tiver uma cobertura perto da cidade. E assim por diante, a gente vai procurando as coberturas. Essa é uma outra forma de procurar as coberturas. Pelas cidades e provedores aqui. Tá? Digamos que esse cara da Omega Sul é uma cidade perto, Cruzeiro de... Né? Eu posso vir aqui, o cara fala assim, você tem uma cobertura no Boca do Acre? Ele falou, pô, eu tenho, mas não está na base. É só a gente incluir essa cobertura aqui. Né? Pegar, ó, só para a gente facilitar, eu vou pegar o endereço aqui. Temos que ela tem uma cobertura aqui, Amazonas, Boca. Acre, AC. Localizei o ponto, cadastrei, o cara já me falou que tem uma taxa, a inscrição é 500. Tá? Identificação qualquer. E vou lá, incluir a cobertura. Incluir uma cobertura porque esse cara falou que tem uma cobertura em Boca do Acre. Na hora que eu volto para o ponto ali, que a gente está vendo, tá? Eu vou mandar procurar, ó, ele já me trouxe o cara de novo. Ó, essa cobertura que eu cadastrei, ela passou a... passou a aparecer na nossa lista. E assim a gente vai mantendo a base de dados aqui. E aí é só incluir incluir 2 vezes, vou apagar uma. É só incluir para trabalhar com esse cara aí. Ok? Então a gente já tem uma cobertura para trabalhar, ver a viabilidade. E essa cobertura, uma vez cadastrada, ela vai entrar para a nossa base e eu vou poder consultar ela em qualquer cliente, não mais na Hughes. Então a gente começa a ter uma base de cobertura. Uma vez achado um ponto, por exemplo, para a Embratel, ela vai subir para a Hughes e assim por diante. Ou seja, esse cara da Ômega aqui do Acre pode nos atender em qualquer projeto. E aí que é a importância a gente ter uma base bacana de provedores e coberturas aqui. Tá? Então, o processo básico é esse, cadastro do ponto, né? Cadastro de um novo provedor também. Eu posso vir por aqui, cadastrar um novo provedor. Achei na internet um nome de provedor. No Acre, não preciso de muitas informações. O legal é que a gente mantenha sempre esse dado mais atualizado possível, um telefone e tudo. Tá? Vou incluir um novo, ele já está aqui. E aí incluir as coberturas e contatos. Tá? Posso incluir uma cobertura ali, é o mesmo processo que eu fiz antes. Vendo rápido aqui, o valor 500, só para a gente atualizar. Atualizar ponto, beleza. Só para incluir a cobertura. Cadastrei um novo cara, ele vai abrindo as telinhas, mas mantém aquela tela aberta do ponto para a gente não ficar voltando lá, tá? E perder os dados. Então, cadastrei uma nova cobertura de um novo provedor que eu achei. Aí, se eu voltar aqui naquele ponto, no Boca do Acre, Amazonas, vem aqui em procurar cobertura, ele já colocou incrementando sempre a nossa base.
tá? Incluir para análise. Agora a gente tem um novo provedor para estar contatando com esse cara numa cobertura. Tudo isso é incremental e vai valendo para todos os nossos projetos aqui. Então, o dia a dia, basicamente, vai estar em cima dessa tela aqui, com os dados do ponto, né? A gente pode ter o responsável aqui, atualizar e ver os dados. Vamos ver como é que ficou isso no relatório lá, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu achar o relatório aqui. O relatório, ele é... Ó, Boca do Acre. O status está cancelado aqui. Deixa eu ver se o status do ponto está... o status do ponto está cancelado. Digamos que eu coloque para parcialmente ativo aqui. Volto lá no relatório, mando ele executar de novo. Tá aqui, ó, Boca do Acre, parcialmente ativo. A gente colocou os 2 links dele. Um já está agendado, o responsável. Então, toda a dinâmica que a gente faz no ponto reflete no relatório na hora. No momento em que for puxar o relatório, ele vai puxar sempre os dados limpos. Então, para esse cara aqui, a gente já tem 2 links em estudo. Tá. Outra coisa que eu quero mostrar, deixa eu fechar algumas telinhas que a gente já usou aqui, até voltar ao ponto. Esse é o ponto do Boca do Acre que a gente está analisando aqui. Outro ponto interessante da gente ver, e agora isso é um processo novo, é ter esses dados aqui das fases novas de atuação da empresa no processo. Tá? Então, só explicando aqui, a gente tem uma fase 1, que é analisar os dados, ou seja, procurar os responsáveis ou os provedores que podem atender a gente. Tá? E começar a registrar os dados da pesquisa aqui que a gente foi fazer. Primeiro passo, analisar. Seguindo o processo. Segundo passo, aprovar. É o cara da Hughes que aprova, sempre. Né? E a gente vai seguindo o processo aqui. Deixa eu atualizar, ele vai mostrando os dias aqui. Contratar é uma responsabilidade nossa aqui, de acertar os contratos. Então, a gente vai ter um contratador, uma pessoa que vai fazer isso. Só para a gente identificar aqui. Tá? Digamos que ele contratou. O próximo passo é ativar, também a gente aqui é o responsável por acompanhar o serviço de campo, porque a ativação ela é uma responsabilidade do provedor, mas a gente tem um acompanhamento nosso aqui. Então, tem alguém que faz essa parte. Depois tem o NOC, que é a parte de cheque se os links estão ok para finalizar, e depois tem a parte financeira. O ideal é que a gente faça todos esses processos até o final. O NOC para validar se os links estão ativos, estão monitorados, o financeiro para garantir que isso vá ser cobrado devidamente posteriormente, porque tem um processo aí de acerto de contas e todo ponto ativado tem que estar dentro desse processo aí, tá bom? Então, aqui a gente já tem os dados dos registros aqui no portal. Basicamente, esse é o processo que a gente vai trabalhar no dia a dia com os pontos. Os dados principais, colocar as anotações de tudo que a gente faz, colocar as notas aqui de cada link, as notas individuais. Essa informação da nota individual do link também é o que vai aparecer no
no relatório lá. Tá? E depois do final de tudo aqui, uma vez ativado o ponto, gerar o contrato. Ativo o ponto, vou lá e gero o contrato para estar indo para a cobrança lá. Ok? Essas são as informações que a gente precisa fazer do processo. O processo é bastante simples de atualizar. Vai estar tudo basicamente concentrado no ponto. Tá? Então, a gente tem lá a consulta de provedores, que pode ser feita por aqui. Eu posso pesquisar as coberturas também por status, é uma outra forma de pesquisar as coberturas que a gente tem cadastradas por aí, que é uma forma da gente identificar quem é a cobertura que pode ser feita. Se aquela fase, se a gente não achar uma cobertura muito próxima, porque aquele relatório ali, naquela análise de cobertura, a gente está levando em consideração até uns 3 quilômetros ali de distância. Eu vou fazer uns ajustes, isso ainda vai ser ajustado para a gente chegar a um dado mais preciso do que é mais ideal para a nossa operação aqui. Tá bom? E a gente tem aqui o relatório. Hoje vocês olham, a gente tem um relatório que ele é basicamente um espelho do que é o relatório enviado para a Hughes. Né? Tem uns pontos aqui só tem alguns pontos. As notas individuais disso aqui fui eu que coloquei agora, em cima daquele ponto do Boca do Acre. Tá? Isso pode ser baixado para uma planilha, igualzinho a pesquisa que está aqui. E a gente pode fazer a pesquisa também, sempre por empresa, mas por estado, por exemplo. Tá? Se eu quiser pegar só por uma ID da loja, um cliente, por exemplo, da Biscuit, eu sei o ID da loja, esse ID da loja é o ID que o cliente fala lá, por exemplo, 1020, se eu quiser direto para o 1020, ID da loja, pesquisar, veio só The Biscuit Shopping Dom Pedro, está pendente, aguardando as informações. Outra forma da gente pesquisar também é pelo status do link. Eu quero saber o que está aguardando a aprovação, o que está ativado dos links aqui e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é o relatório. E a gente tem uma outra parte do processo que é mais gerencial, tá? Mas é legal de pesquisar por aqui, pode ser uma forma de filtrar por cliente os pontos que a gente tem em cada estágio que eles estão, o que está para analisar, o que está para contratar, tá? E o que está para ativar. NOC, a ideia é que isso aqui ajustadinho vai ser uma lista de serviços, para que cada um veja a lista de pendências aqui em cada fase do ponto aqui, baseado nos dados que eu mostrei que estavam em amarelinho, que é um ponto que a gente vai ter que implementar, né, para que tenha um controle do processo mais bacana. Tá? Então, a grosso modo, é isso aí. O geral é essa informação aí que a gente precisa para ter. Cadastrar um novo ponto, pesquisa ele, tá? Depois a gente vai para a gestão dos pontos. Se precisar, a gente pode pesquisar os provedores por aqui, pesquisar as coberturas na nossa base, e aí tem um cadastro de provedores de novas coberturas que a gente já viu como é que é. Né? Normalmente a gente vai para um provedor, vamos entrar um pouquinho mais nos dados do provedor, tá? Para ter uma informação, para entender aquela tela inteirinha do provedor. Tá? Quando eu pesquiso o provedor, pesquisei por cidade, tem bastante coisa aqui. Né? Posso ver o detalhe do provedor, ele traz aqui, essa é a telinha do provedor, com os dados que vieram lá da
site da Embratel não, esqueci o nome, que a gente fez uma carga, provedor antigo, ou o que a gente incluir. A gente pode fazer a gestão dos contratos, então os dados básicos. Aqui a gente tem as áreas de contatos, tá? Pode acrescentar aqui. Cadastrar, por exemplo, um celular aqui, eu venho incluir, foi incluído, opa, apareceu aqui, ok. Fernando, operador, tal, a gente pode incluir, excluir, atualizar um dado aqui e manter todo o cadastro de contatos, que é importante, toda vez que a gente precisar aqui. Aqui para baixo, não sei se vocês viram, a parte de dossiês. Eu vou mostrar o dossiê primeiro, antes de falar aqui. Dossiê. A gente tem aqui uns links para dossiê de provedores de shoppings. Pelo que eu entendi, foi um pedido da Hughes para que mantesse um cadastro de provedores, onde eles querem saber umas informações principais. Então, hoje, o que a gente tem de dossiê são esses caras aqui, de provedores. Tem de shopping também. Onde a gente tem o nome, o ranking dele, se é bom, 1, 2, 3, pontos positivos, negativos, o SLA já cadastrado deles, a velocidade que eles atendem, está tudo aqui. Os contatos não aparecem lá, mas é para a gente. E as coberturas que eles têm. Então, isso é para consulta da Hughes, assim como a gente tem o provedor de shopping. Voltando à telinha aqui de provedores, que a gente estava antes, que é essa aqui, okay? Vemos lá de cima. Aqui a gente tem os dados do dossiê do provedor para a gente fazer a manutenção. Tem alguma sujeira aqui. Isso veio da carga do site para atualizar. E aqui eu tenho um dado, se eu colocar que é público, ele gera um registro lá, privado só para a gente. Ou seja, público, a Hughes vai ver essas informações de pontos positivos, negativos, histórico. Privado, ela fica só para a gente, o SLA e o ranking também. Tá? Então, a parte dos dossiês vai ser alimentado no mesmo cadastro onde a gente faz a manutenção dos provedores aqui. Onde inclui as coberturas, e as coberturas que todas elas têm. Se eu quiser incluir uma cobertura, posso vir por aqui, já é mais fácil incluir por aqui. Tá? Porque ele já traz os dados, é só botar um endereço, geolocalizar e gravar. Não vou fazer isso. Agora, a gente já fez ali. Tá? Então, voltando ao portal aqui, cadastro provedores, tem uma parte que é a gente mostrar a parte de contratos. Esses aqui são os contratos que foram resgatados do site antigo, que são os links contratados. Tá? Então, a gente pode pegar da empresa Hughes aqui. Nesse cadastro, inclusive, já veio os das outras empresas aqui. A gente vai ter que refazer essa carga depois. Tá? Mas, por exemplo, da Gazinha, a gente já tem os contratos todos aqui, feitos aqui, cadastrados. E de outras empresas também. Até Atacadão já estão aqui. Não de ouro, não tem. De biscuit tem os contratos. O que são esses contratos? São exatamente o que a gente viu na outra hora, os dados onde tem os links contratados com a designação, mensalidade, instalação, data da ativação, os dados básicos dele, o ID do provedor, né, e as notas básicas de cada um deles. Isso aqui veio do conceito de, uma vez o link ativado, a gente faz um contrato e registra o contrato no sistema. Tá?
Então, a passada geral para o site, acho que eu passei por cima de todas as atividades que a gente tem aqui. Tá? A principal delas são os pontos mesmo. Tá nessa telinha de pontos aqui, onde a gente tem a gestão dos links. Cada um deles. Vou deixar umas telas aqui. Ele vai abrindo as telinhas para facilitar a navegação. De vez em quando precisa lá e fechar tudo. Tá? Eu acho que a gente pode abrir e conversar agora, ver se alguém tem alguma dúvida ou não, porque esse é o caminho simples da aplicação. Tá? É bem simples mesmo. O Fernando Mocia. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Uhum. Acho que talvez precise abrir de novo a ferramenta, mas... Ah, tá. Interessante. A pesquisa pelo ID do ponto, a gente pode pegar no ponto, no relatório, a gente tem o ID da loja aqui, tá? Para pesquisar. O ID que aparece aqui para a gente aqui, em pesquisas, por exemplo, se eu quiser a loja de número Óbitos Barbosa 337, se eu souber direto, 373, vem aqui pesquisar, ela já traz o link aqui. Só um detalhe aqui, a reserva não tem número da loja, tá? Isso é uma característica do cliente final, né? Então, mas exatamente. É útil. Uhum. Né? Só que a reserva não, mas super legal. Porque provavelmente o cliente final vai falar, se ele não souber, ele vai dar o número dele, então é legal por aqui, porque esse número ID aqui é gerado pelo sistema, então não é algo que alguém vá relacionar, não sei quem está com o sistema aqui. Tá? Mas esse ID da loja aqui é o ID que veio de lá, então é que é o legal a gente ter como ponto de pesquisa. Esse tipo de pesquisa a gente ainda vai melhorar bastante à medida em que for usando, tá, gente? Esses pontos aqui, para falar aqui, é interessante. Tá? Isso ainda vai melhorar bastante. Pesquisar pelo nome, provedor, tá na lista de algumas melhorias para a gente fazer. Aqui, ó, a unidade de distância da pesquisa, aquela unidade de distância que está lá, está em graus ainda, não converti para metros. Quando eu tiver um tempinho, eu vou converter para metros, que não é a prioridade por enquanto, mas ela traz a distância em graus, ela traz em ordem de distância a pesquisa. Mas ainda não está convertido em metros, é um cálculo bem chato de fazer. Eu preciso de um tempinho para fazer isso. Então, a gente tem focado mais na melhoria mesmo em outras coisas ali. Né? Mas você disse também, eu realmente não entendi quando eu vi aquela unidade, para mim agora ficou claro que não diz nada. Mas ela é só para dar só para dar sequência. Melhoria. Tá. Isso. Depois aquilo vai converter em metros. Tá. Né? Mas é arco tangente de não sei o que, né? É uma equação de uns 300 caracteres para botar isso aí. Não, tudo bem. Mas você também disse que você pesquisa no máximo a 3 quilômetros do ponto, é isso que eu entendi? Por enquanto, sim. Está dando aí menos de 1 grau lá, 0,8, para não vir muita gente na tela. Tá? A minha ideia, logo depois, é fazer uma pesquisa e, se não achar, começar a expandir isso. Porque acho que se fizer um desse no Pará, você não acha ninguém, né? Exatamente. Então, a ideia... Você não acha o mundo. Em compensação, numa capital como São Paulo e Rio, não quer dizer muito mais, porque vai aparecer um nome que não tem nada a ver, né? Aparece, você vê em aquela pesquisa na Avenida Atlântica deu mais de 60. Quando eu pesquisei a cidade, que não tinha na cidade, não veio ninguém, aí precisei cadastrar. Mas a ideia é eu fazer uma forma no algoritmo que se ele não encontrar nada, ele aumenta o raio e procura até achar até um limite mais
mas até um limite ideal para a gente. De qualquer forma, você deu uma outra opção que é pesquisar pela cidade também, né? Pois é, caso não tenha, a gente pode ir pesquisar pela cidade ou por uma cidade perto, tá? Quando a gente vê o ponto aqui, eu posso vir aqui, ó, Boca do Acre. A hora que a gente aumenta o mapa, eu posso ver que tem uma cidade mais perto aqui, São Miguel, Maipá, Céu, e aí vai pesquisar, de repente, alguém no estado que tenha isso e o cara possa indicar, fala, pô, eu tenho nesse ponto ou não, ou por aí vai. Às vezes o cara tem lá só no Rio Branco, mas a gente tem cadastrado o ponto só em Rio Branco, mas sabe que se você ligar para o cara, ele vai falar, não, eu tenho lá no ponto do Acre, lá e posso atender alguém lá em Boca do Acre, por exemplo. Aí vai aumentando a pesquisa, como no mapa aqui, né? Tem as cidades perto, e a gente pode pesquisar pelas cidades perto. Se não achar, cadastra o cara, parte para uma atividade mais difícil ali. De procurar, a gente tem operadoras com coberturas, sei lá, nacional ou regiões específicas, mas as maiores, por exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, você pode tentar num lugar como Acre saber que tem lá Vivo, esse tipo de coisa para pesquisar. Esses caras sempre têm como pesquisa. A minha ideia depois nos provedores, sempre que a gente cadastrar um provedor, cadastrar um ponto genérico na cidade, por exemplo, pelo menos um ponto na cidade. O cara pode cadastrar, se o cara falar cadastrar aqui no estado inteiro, fica chato de colocar cobertura no estado inteiro, mas pelo menos nas cidades próximas a gente pode cadastrar e procurar, né, os pontos. Talvez uma classificação do provedor seja uma classificação de nacional e regional, esse tipo de coisa, que possa a gente procurar, por exemplo, pelo estado inteiro, né? Mas ainda não tem essa visibilidade. Teria que falar, pô, esse cara ele tem uma cobertura no estado todo, por exemplo. A gente não teria um ponto de cobertura só. Mas não seria na geolocalização. A ideia da geolocalização é você ver o que está próximo ali, localizar uma antena, um ponto próximo a alguém, onde alguém já fez uma instalação. Perfeito. Quanto mais a gente documentar o nosso trabalho, maior será a confiabilidade desses dossiês, né? E geolocalização. A base de dados de provedor e de cobertura que vai ajudar o nosso negócio, né? Achar os caras, validar, classificar é um provedor bom ou não, acho que a gente vai partir para isso depois. É o negócio ali para procurar as pessoas certinhas, né? É o que vai dar ganho de tempo para a gente trabalhar. Ok. Aqui em um estudo, como faço para ver as notas de cada link? Voltei para o link aqui. Quando a gente seleciona um link na lista de links, tem essas notas aqui que são individuais para cada link. Então, ó, tem aqui a nota individual do link. Quando a gente for ver no painel, a última linha aqui que aparece nas notas do relatório aqui é a nota individual de cada um dos links. Ó. Tá? Não do link geral. Antes estava aparecendo essas notas aqui, que são do ponto como um todo. Tá. Bom, a tendência, pelo que eu tenho visto no procedimento pessoal, é anotar por link mesmo, né? Uhum. E menos pelo ponto como um todo. A gente pode... Imagino que aqui seja a informação atualizada aqui, mais importante no momento, e aqui vai ficando para histórico, né, do que foi registrado para histórico. Porque a ideia dessas notas aqui do ponto é manter um histórico do ponto ali para documentar. E aqui mais é o status mesmo, de como ele está ou não.
Mas é o que vai aparecer por relatório esse cara aqui. Ô, Fernando, dessas daí não mantém histórico? Não, dessas aqui não está mantendo histórico. É a informação do jeito que ela está lá. Né? Tá não bom. sei se como tratar, e talvez no futuro a gente pense em tratar isso num histórico, mas eu pensei também em termos de relatório. Quando eu coloquei as notas aqui, vira com um relatório muito ruim de ler. Sim. Deixa de ser uma coisa como uma planilha fácil de procurar para virar um dicionário lá, vai virar um livro, né? Aí ele fica ruim e atrapalha na pesquisa. Tá? Não, tá bom. É que o interessante era que essas notas, elas vão tendo a ação do dia, ou ação, última ação no link. E tem uma sequência de ações ali que vão sendo tomadas, né? O legal era planejar guardar o histórico disso, nem que fosse somado na anterior, sabe? O histórico fica lá vinculado a cada link. E aí a gente coloca só o que precisa sair no último relatório. Não sei, vamos dar uma pensada, não tem... Exatamente. Também acho que isso que... acho que precisa elaborar um pouco mais isso aí para a gente ver uma solução bacana aqui. Tá bom. Samuel, eu acho que além do histórico do link, de ter o histórico mesmo, também quem registrou, entendeu? Teria fundamental saber também. E talvez no relatório, quando você for emitir o relatório, para não dar essa sensação de que ficou um negócio gigante, e que daria mesmo em alguns casos, você pode ter setar lá, gerar relatórios sem comentários, gerar com comentários, entendeu? Um fica mais limpo e o outro poluído, entendeu? Só para, apesar que a gente limpa a coluna depois, se precisar. Para gerar o relatório dá para fazer dessa forma aí, ter 2 links ali. Em termos online, na verdade, a hora que você clica aqui, se você quiser mais informação, clica e vai direto ao ponto, né? Você vai direto à tela, aí você tem acesso a todo o histórico dele, né? Cada um deles. Então, deixa eu só entender uma coisa aqui. Nessa primeira linha aqui, Boca do Acre, né? Esse link aqui, está dizendo que o próximo, onde está mesmo? Links em análise. O próximo comentário que eu colocar nessa Boca do Acre, eu apago o anterior, é isso? Não, aqui no link, eu tenho aqui, é um campo só, por exemplo, novo provedor Boca do Acre. Tá bom. Informação nova. Tá? Mas ele é um campo só. Tá aqui, informação nova. Mas ele é um campo só, ele não vai gerar um histórico disso. Então, se eu puser uma próxima observação amanhã, eu sumo com a anterior e ponho a nova no lugar. Ele vai sempre sobrescrever, é uma só hoje. Tá. Eu não sei se é isso que a Hughes quer, viu? Não é como nesse aqui que a gente adiciona. É sempre incremental. Ô, Mário, desculpa, o que você disse aqui? Porque eu acho, porque assim, a Hughes quer acompanhar a historinha toda, né? Não é um problema. Fernando, mas não tem como extrair, nesse que você disse que adiciona, né? Nesse campo que dá para adicionar, não tem como extrair ele? Não, tem como, mas é que, assim, se a gente colocar nisso num relatório, deixa de ser um relatório para ser um livro. Ele fica complicado para pesquisar, entendeu? Entendi. Dá para a gente tirar isso e, eventualmente, colocar, na hora de tirar um relatório aqui, que a gente fala assim, baixar a planilha, ele baixar uma planilha que tenha todo esse histórico, ou não, eu posso preencher o relatório ali de uma forma que ele apareça todo o histórico, né? A planilha traz isso aqui. Agora, se fizer isso, não dá mais para tabular nada, né? Tá, a gente pode dizer um relatório, isso vira um book, né? Onde o cara vai ver lá link 1 e o histórico embaixo, link 2, histórico embaixo, link 3, histórico. Vai virar um livro.
E aí, como relatório, o cara não vai tirar, vai ser difícil tirar estatística, essas coisas. Então, talvez seja um específico para isso com os dados. Mas aí tem uma pergunta. Uhum. O campo de comentário, ele não poderia ser histórico e tal, e na hora do relatório, ele ser um campo na coluna direita com todo o histórico, como a gente apresenta no via... Juntar tudo? Pode ser. Não sei, pensando, mas para falar a verdade, eu acho que é muita historinha que tem nisso tudo, mas foi uma exigência que o Macedo fez na época, então a gente meio que tenta atender, né? O que eu imagino é você ter uma informação atualizada, resumida, que possa ficar aqui e possa ser de fácil visualização. E aí, quando tiver uma coisa grande, bota aqui, ó, foi feito contato com fulano, que é essa historinha que os caras querem ver. Foi lá, porta fechada, não sei o que, precisa do documento tal, não sei o que lá, e aí adiciona e vai ficando para o histórico do ponto inteiro, né? Mas, Fernando, a gente tem uma novela para cada link, entendeu? Não, eu sei. É real. É novela mesmo. A questão é a novela para cada link, mas isso não é tabulável, entendeu? É só a questão de ver como é que faz o relatório. Eu acho que, bom, Fernando, a gente precisa, porque o nosso projeto ele passa de mão em mão, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não posso perder o histórico do que a equipe de pesquisa fez, porque pode ser importante, entendeu? Ainda que não saia no relatório, eu acho que o relatório pode ser parametrizável depois. Não precisa ter toda a informação. Tá. Daí a gente lança. Só um comentário sobre isso. Isso é sobre o ponto de vista nosso aqui da TalkD, faz sentido isso que você falou, mas a Hughes, eles pedem para acompanhar, eles querem toda a história, entendeu? Uhum. Para ver o detalhe do ponto, a gente tem uma parte do portal em que ele pode vir aqui, olhar o ponto e entrar e ver. Não, mas não, o gerente de projeto falou o seguinte, o Abukata. Ele falou, ok, legal entrar no site e ver a história, mas eu preciso isso tabulado, porque ele já tem macro, sabe? Ele pega aquela nossa planilha lá, e graças a Deus vai acabar, né? Mas ele vai receber uma outra planilha, né? Porque, na verdade, esse história é um formato coluna-linha. E ele tem macro em cima, e ele pega essa história e tal, enfim, né? Eles querem o histórico. Então, assim, eu estou falando isso, não é uma de chato, não. Na verdade, eu estou só repassando o que a gente recebe de input da Hughes, entendeu? Não, eu também acho que é dentro do ponto todo o histórico. Eu não sei como é que fazer isso de forma apresentável para o cara ali. Para ele seria importante, se isso ficasse concentrado numa célula, já serviria. Tá, não, isso é tranquilo. A gente só vê como é que apresenta isso em termos de relatório. No relatório vira uma célula com tudo lá, uma tripa de palavras ali, o cara lê para entender. Exatamente. É o que ele já faz hoje no ponto e vírgula, né? Normalmente separadores tem ponto e vírgula, coisa do tipo, entendeu? A gente vê, porque eu tenho dado aqui a data de entrada, a gente faz E outra coisa também legal é que cada nota que entrar já vem com uma estampinha da data. Sim, isso já é feito aqui, o usuário e a data para todas as notas. Então, Fernando, mesmo aqui a atualização é usuário e... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu estou entendendo. Cada link eu posso incluir uma nota que hoje você não armazena, mas tudo bem. Um registro. Essa nota do link total, está lá em cima, ela nasce como? Eu tenho que imputar lá em cima também? Não, aqui ela é independente, aqui você adiciona o que quiser. Então, eu não sei se a gente tem essa prática de de comentar notas no ponto como um todo, entendeu? A nossa prática, pelo que eu vi até hoje, todo comentário está baseado no link, em cada um dos links, entendeu? Talvez mais para frente a equipe de financeiro faça por ponto, mas acho que nem ela também, nem a equipe de financeiro faz. A minha recomendação, Fernando,
ver se é possível. Aqui embaixo eu tenho links em análise, né? Toda vez que eu imputar um comentário aqui, você realimenta o campo de notas lá em cima, informando qual é o link, quem fez e que hora fez, entendeu? Sim, essa é uma solução que eu também estava pensando nessa forma. Eu estou equivocado, mas assim, aquele campo lá em cima de nota geral do ponto, a gente não tem, a gente alimenta embaixo e ela vai suprir aquela informação de cima, entendeu? Sim. Sim, eu estava imaginando que fosse nesse caminho ali, acabar indo nesse caminho, da gente incrementar num ponto lá, e aí no relatório eu consigo separar. Se eu jogar qual é o link ali, eu consigo separar depois para fazer isso por link até. Então, assim, todo o nosso comentário... Porque cada link, veja, um ponto, pode ter 2 ou 3 links, dependendo. Agora, no projeto tem pontos que tem 3 links, na mesma loja. Cada link é uma história totalmente distinta. Tem um histórico, porque são provedores diferentes, com histórias diferentes, com problemas diferentes. Então, tem que ser por link para cada ponto. Então, eu manteria então essa sugestão. Eu alimento o link, como está aqui proposto, só que cada novo incremento de informação, eu subo isso para o link, para a nota de cima, entendeu? Se for o caso, não sei se funciona isso, mas... Não, tem que fazer, mas dá para fazer, não é? Eu imaginei que fosse o jeito mais fácil aqui, até para a gente não ter... não quebrar essa visão aqui. Isso, não é importante. Essa visão vai incrementando aí mesmo, então. Para não quebrar e não começar a ficar isso aqui muito grande, espaçado, aí deixa de ter uma visão legal disso aqui. Tá. Ou eu posso, eu vejo, também eu posso colocar num lugar que ele não apareça aqui nessa tabela, o que é o histórico passado, mas fique, a hora que eu quiser, eu abro ela aqui, faz um drop down ali, abre as notas todas. Para separar o que é a última informação da história. Isso, você oculta e habilita conforme eu quero ver o resto da história. Exatamente. Ficaria um ponto interessante de ver. A hora que eu clicar aqui no link, ele vai me trazer uma coisa aqui embaixo com todas as histórias dele. Isso. Realmente acho que depois do histórico do notas do ponto, aquela que está lá em cima, a gente não vai alimentar, pelo menos por enquanto. Tá bom, não, eu deixo ele aí, não é obrigatório nada, então. Se a gente não usar mais tarde, a gente tira ele. Ok, eu acho que tem mais perguntas lá no chat. Bom, eu fiz uma super relatório, vocês já falaram aí, então já releva a minha pergunta. Aí já conseguiu gerar. Posicionar sobre o OTRS. O Célio que perguntou, Célio, se você puder esclarecer essa questão do ticket que você fala em gerar, porque a gente está desvinculando toda a gestão de contratação até ativar, fica nesse portal. O OTRS vai ser só para operação. Célio, se você tiver aí, dá uma explicada na sua dúvida, mas... O Célio saiu? Não, ele tá aí. Só deixa eu te perguntar, aproveitar e perguntar uma coisa enquanto o Célio tá voltando. Você tem 2 portais, você está falando, né? O OTRS e esse portal. Os dados quentes de cada ponto e de cada link vão estar num portal. Daí você vai passando para outro portal. Isso, a informação... Não tem 2 portais. O outro portal vai ser desligado. Tá, o do ticket, o OTRS. de ocorrência. A gente não chama de portal, é OTRS,
tem que fazer um registro bem simples nele, que vão umas 4 ou 5 informações. Tá bom? Tá. Por enquanto, deixa esse para outra hora. Tá bom. Ainda não tem uma integração com isso aí, é uma coisa que não é muito simples de fazer. Então, o portal que existe hoje vai morrer e a gente vai ficar só nisso aqui e não vai e tudo desvinculado do OTRS. O OTRS é só para o NOC. Ok. Ele mandou algumas coisas no chat, acho, né? Parece que o Célio abandonou o treinamento. Não, ele tá mandando no chat e tudo aí. Ah, tá no chat? Deixa eu ver. Ele mandou agora no fim. Ah, tá bom. Tá bom. Deve estar sem microfone, então. Não, ele não está gerando ticket automático. E não precisa mais do ticket para registrar a contratação. Uhum. Ele vai ficar só aqui, não vai mais ter ticket para contratação. A gente está mudando esse processo. Ele tem a geração do contrato no final e até tem um ticket para gravar o nome lá do OTRS que a gente tem na planilha lá. Mas vai ser... Enfim, a gente não vai mais fazer isso. Quero uma estratégia diferente de uso de portal e tudo mais. Tá bom? Uhum. Tem aqui na tela de status de cada link, onde eu vejo status do ponto como um todo. Voltar lá no posicionamento. Quando a gente vê aqui no relatório, para pesquisa, a gente tem o primeiro status, é o status como um todo do ponto, e esse segundo status aqui é o status do link, tá? Cada um. Quando a gente vê no ponto aqui, o status do ponto está aqui em cima, e cada link tem o seu andamento aqui, tá? O status do ponto, ele é preenchido automaticamente ou quem está preenchendo que decide? Quem está preenchendo que decide. Não tem ainda automatização nisso aí. Tá, eu acho que mais pra frente valeria a pena a gente pensar nisso, mas tudo bem. Uhum, sim. Aqui, geramos um contrato para cada link, é isso aí, um contrato para cada link. Aí, isso vem do conceito antigo, né, do outro portal, que tem um link de contratos, então, no final de cada uma das atividades aqui, a gente vai lá, uma vez ativado, deixa eu pegar aqui o cara, a gente vem aqui e gera o contrato, sem precisar mais cadastrar praticamente nada, a gente só preenche a data de... Aqui, no caso, ele já até trouxe a data de ativação, a designação do cara ali traz. E o que tiver preenchido lá, normalmente tudo isso aqui está preenchido na hora da negociação, ele já traz para cá. Tá? Isso vai para a lista de contratos ativos. Então, o ideal é que talvez tenha um link para cada contrato. Eu não sei se no futuro, pelo que eu entendo do conceito do contrato, futuramente a gente pode ter mais de um para cada link à medida que os contratos vão se desativando, ou precisam ser renovados, ou precisam ser renegociados. Acho que isso é um evento mais para o futuro ali, mas imagino que tenha sido feito pensando nisso, gestão de contratos. A nota do link é editável, permanece a do ponto. Todas elas, a nota do link é editável, mas ela não é incremental, né? É o que a gente estava discutindo agora há pouco. Tem como consultar por login de usuário para controlar o que tem cada um? Não, hoje a gente não tem por login do usuário. O que talvez a gente precise evoluir aqui, no ponto existe um campo chamado responsável. A gente talvez precise colocar um campo aqui de designação e pesquisar por esse ponto, ou seja, esse ponto está tratado por fulano. Ele vem aqui, coloca o nome do campo aqui e mantém. É que o responsável pela ação hoje está Hughes DHF, mas acho que a gente vai ter que colocar um ponto aqui
um campo aqui onde a gente designe a atividade, ou cada um diga quem está cuidando desse ponto. Tá? E aí sim, a gente pode fazer no painel aqui um ponto de pesquisa para pesquisar pela pessoa. Eu fui interrompido agora por uma ligação da Mundivox, eu perdi um pouquinho, mas você está falando de registro de quem está cuidando do caso, né? Exatamente. Tem que ter um dono, tem que ter dono. A gente já tem isso na pesquisa, ninguém preenche, né? Mas agora vai ser mandatório. O ideal era pelo login já colocar o dono lá, pelo login. Pelo login, né? Botar um responsável pela ação, um campo aqui e definir para cada um definir. O log, né? O log, quem está escrevendo já está logando o que? A data, já tem o timestamp, data e hora, e o nome. Aqui a gente tem o timestamp, pode mandar a consulta pelo quem foi o último que atualizou esse ponto, que eu sei. Tá então, na base, não está aparecendo aqui, mas está lá. Ô, Fernando, nessa parte aqui de fases, volta lá na tela. Nessa fase, tempo de fases, se analisar, analisar, aprovar, se aqui já preenchesse automático esse responsável com quem está editando o campo, e depois a gente pudesse filtrar ou pesquisar por esses campos aqui da fase 1, 2, 3 até o 4, eu creio que já daria um norte, entendeu? Fala. Tipo, quem abriu para fazer análise, pôs lá na categoria, no campo analisar, você já preenche, foi fulano que colocou a data que ele começou a trabalhar, entendeu? Sim. Eu ainda não tenho esse na cabeça ainda certinho, a gente tem que analisar pelos status aqui. Então, a ideia do cara que pegou o primeiro, que colocar como pendente, já vai para análise aqui, preenche ali os dados, fazendo esse tipo de coisa. O aprovado não, porque é da Hughes, mas pelo menos o primeiro responsável aqui, preencher de acordo com que ele vai mudando os status ali. Isso é legal, isso é uma evolução. Eu ainda não consegui pensar exatamente como fazer isso. O que eu vou legal disponibilizar é pelo quem atualizou o campo por último. Isso é mais fácil de colocar. Mas isso aqui eu ainda preciso pensar, que eu acho que o caminho é esse. À medida em que o cara colocar aqui, pendente, eu já coloco pendente. Se o cara botar... A gente não tem o status mais contratar e ativar, mas aí precisaria definir como ele colocou. O ideal é isso aqui, quem colocar a data de início da pesquisa, já cai o nome dele, data de solicitação preenche. Na verdade, a gente precisa preencher automático, viu, Fernando? Depois tem que estudar isso, porque depender de quem tá mexendo, às vezes vai esquecer. Eu acho também que deveria ser automático também, mas eu ainda não pensei numa forma de fazer isso, de criar essas regras de automação para identificar isso. Tá bom. Temos como saber quantos dias de atividade está parada sem nenhuma ação? Hoje, foi o Moacir. A gente tem esse caso aqui, foi a última atualização de status. Cada vez que mudou o status, ele mexe esse campo aqui. E a gente tem essas datas de SLA, que são calculadas em cima do tempo que ele fica aqui em cada etapa. Tá. Esses são os SLAs, entre a data que não é do início da pesquisa aqui, até ele finalizar, deu 7 dias. Entre a solicitar a aprovação e a resposta, deu 4 dias. Tá, isso é uma coisa que ainda precisa de um refino, porque a gente ainda mudou os status aqui, precisa de um refino, mas é por aí. E o outro ponto que a gente tem é aqui o SLA do ponto, né? Há quanto tempo o ponto foi solicitado
e ele está fazendo, mas a gente não tem essa data ali. Quem foi o último que mexeu a ação, a gente tem aqui a data e hora, mas não tem uma data assim, olha, o último cara que mexeu nesse ponto aí está parado desde tal dia. Uma coisa que a gente tem que é legal e é bom usar é essas datas de viabilidade de agendar. Por aqui a gente tem, por exemplo, se o cara agendar uma instalação para o dia 23, vai aparecer lá no relatório, vai ficar fácil de pesquisar a agenda do dia. E isso é um negócio que é legal de fazer depois. É ter a agenda do dia. Um relatório que diga, olha, para o dia 22 tem todas essas instalações agendadas ou vistorias, esse tipo de coisa. Fernando, nessa parte de última alteração de status, desculpa, eu não entendi. Não tem como constar quem foi a última pessoa que mexeu, é isso? Só diz quando foi a última atualização, é isso? Mas não está na tela. Ah, tá. Não, entendi. Quando você muda aqui de status e salva, ele vai atualizar esse dado aqui. Por enquanto ele está só quando você muda de status para ter. Mas eu tenho lá numa base de dados quem é que mexeu, o último a mexer. Não, porque eu ia perguntar exatamente isso. Se não tem como incluir onde está esse campo de última alteração de status com horário e a data, você tem como incluir o usuário, por exemplo. Última atualização de status, usuário, sei lá, Juliane Leão, no dia 23, às 4h27. A gente tem aqui do link, né? Isso a gente está vendo o contrato pelo link. Aqui o login e IEM é quem alterou. Tem a data da última alteração de cada link aqui. Então, se o cara alterou qualquer informação nesse link, isso aqui vai ser mudado. Vai ficar com o link nome e a data de que ele fez a mexida. Então, consegue saber rápido, por exemplo, há quanto tempo ninguém mexe nesse link aqui. Sim. Ou tem alguma atualização. Tudo bem, está ativo não tem, mas aí, isso aqui hoje a gente consegue saber, mas eu tenho que fazer a pesquisa, não tá exposta essa pesquisa aí. E a parte de gestão ali que a gente vai precisar ter. Né? Então, ali, do ponto, ele está aqui, ó, essa data aqui. Quem mexeu e quem atualizou cada circuito. No dossiê 1.2.3.1 é melhor ou pior? Eu não entendi, Marissa. Não, aqui lá a gente pode colocar 1, 2 ou 3. Se ele é bom, se ele é mais ou menos ou se ele é ruim. Posso traduzir isso. Definir ali, porque eu olhei no site, só tava 1, 2, 3, e tinha a corzinha que mudava. Verdinha. Eu não lembro lá, preciso ver lá. E tem a corzinha tá igual. Mas se aí... não combinar isso, neguinho colocando como melhor, e na verdade é um melhor, e para o sistema, uns assumem que 1 é melhor e 3 é pior, então a gente tem que combinar melhor agora, já estou olhando agora. Tá escrito ranking, mas eu também não sei se é 1, 2, 3... Um é o primeiro, 2 é o... Aqui está o seguinte, 3 vermelho. Então, 3 é ruim e 1 é bom. O ideal seria traduzir isso, tá? Melhor. Em vez de 1, 2, 3, está lá 1, 2, 3, mas você pode mudar isso. Não, tranquilo. É só passar como quer que venha nisso aí, a gente traduz. Ou médio ou ruim, é isso. Porque quem pediu isso foi o Turquete, diretorzão lá. E ele falou, eu quero saber se esse provedor ou esse shopping é bom, é médio ou é ruim. Ele também não quer ficar colocando mais ou menos 3, 5, 0 a 5. Ele falou, bom, médio, ruim, Não, tá bom, eu traduzo e coloco lá. Que aí fica melhor para a gente não ter dúvidas. Mas lá na tela tá 3 ruim, tá? Então, onde tiver 3 é ruim, onde tiver 1 é bom. Tá bom, tá joia. A gente traduz isso aqui, eu vou botar. Beleza.
Aqui tem sobre os relatórios, a gente não tem, a princípio, só um relatório, que é o que é feito hoje. Toda essa parte de relatório e gestão, a gente vai ter que repensar e ir implementando, né? A ideia desse primeiro é ter o relatório que a Hughes precisa e um ponto de pesquisa para a gente aqui, né? E a possibilidade de baixar ele em Excel para mandar lá. Agora, a gente vai ter muita coisa que evoluir em termos de relatório e pesquisas. Relatórios de pontos, de contratos, por exemplo, não tem nada. E no outro site não tinha nada a pesquisar. E acho que talvez seja o próximo ponto de pensar em relatório de contratos. Tá? Aí é sentar, priorizar, ver a gestão que precisa para a gente tirar. Hoje, basicamente, a gente tem de gestão esses 2 pontos. O relatório, que a gente pode usar aqui como operação para fazer as pesquisas e navegar, e a ideia é ter esse painel de serviços, onde a gente vai evoluir para ter um painel de gestão, para começar por aqui a gestão dele. Acho que aqui a evolução, com os tempos que está em cada um, e as fases, e cada um vai ser o caminho para melhorar a gestão ali. Evoluir nesses relatórios aqui, nesses painéis. Bom, acho que da lista de pesquisa, de perguntas, acho que foi todas. Tem alguma coisa ainda para a gente... Eu creio que não, Fernando. Acho que todo mundo quis falar. Não sei se tem mais alguém que quer falar. Acho que senão realmente todo o pessoal escreveu e... Não, acho que vai ter na operação do dia a dia algumas dúvidas. Como eu falei no ponto, ele não é difícil, mas ele tem uma sequência. Se seguir a sequência, fica muito simples. Se não seguir a sequência, vai ficar um pouco mais complicado. Tá? É só seguir a sequenciazinha e as coisas facilitam a vida para todo mundo aqui. Hoje eu sei que todo mundo acaba preenchendo o formulário, o arquivo Excel. Assim, o preenchimento faz parte, né, da nossa função, né? A gente não foge de controle. E quanto mais a gente erra em controle, mais a gente erra em procedimentos também. Assim, a gente vai ter que alinhar isso. E acho que todos acho que vão cooperar para a gente ter o sucesso nessa migração, mesmo mudando pouca coisa aí, um pouco de cada atividade de cada um. Só ia acrescentar que quanto menos a gente tem controle, mais a gente trabalha. O controle ajuda a reduzir o trabalho. Conversamos ontem sobre isso. Mais uma coisa? Quanto menos a gente quanto menos controle nós temos, mais a gente apanha do nosso cliente. Nosso cliente bate porque ele está desatualizado e fica alucinado. E você apanha sem merecer. Não, até merecido. Né? A gente merecido porque não reporta, mas se apanha pela coisa que você faz e não reporta direito. Exato. Então, assim, hoje mesmo eu já vi vários e-mails acontecendo e nada registrado lá. Eu corri atrás, até coloquei, mas não dá para ninguém ficar correndo atrás de ninguém. As coisas acontecem, tem que ser registradas. Se não está sendo registrado numa planilha hoje, qual a diferença da tela de uma planilha para a tela de um sistema? Então, também tem esse lado aí. O sistema é legal, mas tem que ser alimentado. Tem que ser alimentado. Senão, esquece. E voltando ao que eu falei, a base do sistema, o que agiliza para a gente é manter o dado bacana lá. Principalmente a nossa base de provedores e coberturas. É o que agiliza a gente para fazer as coisas. Manter os contatos dos provedores facilita para achar os provedores, para falar com os caras, para ter histórico, né, em tudo. É informação. Ok, Fernando. Então, assim, mantenha a nossa... A gente vai tombar na segunda-feira a Lei Biscuit para dentro do novo portal, conforme a gente já tinha conversado. A equipe também já sabe, todos os aí envolvidos já sabem. Vamos que vamos. Chega lá.
E a ideia é a gente ter pelo menos uma coisinha ou outra, toda semana vai aparecer uma melhoria ali, alguma coisinha, a gente tem que ter reportar isso, avisar sempre, Sim. mas a gente evoluir sempre. Eu tenho uma observação. Fala. Eu acho que nos campos importantes podia ter um asterisco informando que aquela informação é importante para o cadastramento. Tá, não é? Hoje a gente tem pouca regra de obrigatoriedade. Então, por exemplo, lá no cadastro está em vermelhinho 2 campos ali, quando você vai fazer um cadastro novo. Mas a gente não está ainda gerando regras de, por exemplo, aqui aparece o nome do ponto em vermelho, as 2 coisas que são obrigatórias. Entendi. A gente não tem esse tipo de regra hoje implementada no portal ali, para dizer cadastrar o nome do cliente, eu não vou aceitar o ponto. Também a gente vai aceitar e vai corrigir. Mas se tiver essas regras, é legal que a gente as tenha e implementar. Esses campos... Desculpa, Mário. Não, pode falar, só falei que acho que é bom, porque esse lance de ver depois, já sabe. Exatamente. Esses campos em vermelho, eu acho que ficaria melhor se tivesse empresa e aí o asterisco. Eu acho que ficaria mais visível para ter certeza que aqueles campos são obrigatórios. Tá bom. A gente vai, à medida em que colocar a obrigatoriedade, colocar um sinal no label dele, um asterisco, para dizer que é obrigatório, né? Ou um negrito, ou pensar nisso, um asterisco pode ser. Porque alguns campos também, quando eles chegam obrigatórios, a gente também não mexe mais, né? Uma vez cadastrado, por exemplo, a empresa, o ID, eles não mexem mais. Mas, por exemplo, eu posso chegar no ponto e trocar o cliente, está aberto aqui. Né? Se eu achar que não é mais um Gazinha, um De Pascoal, hoje está aberto. Porque, assim... Pergunta. Um pouco melhor que a planilha, mas não tem interesse em fechar sem a gente definir a regra. Pergunta sobre shopping. Shopping tem... Agora a gente tem Legazinho, Le Biscuit e Reserva, que muitos estão no mesmo shopping. Então, de cara, a gente tem 4 ou até 5 links dentro do mesmo endereço, só muda o complemento. Então, a minha ideia aqui é para evoluir. Primeiro, eu vou começar a cadastrar pontos que definam shopping. Então, onde eu tenho um ponto, tem um pontinho aqui para a gente definir shopping center. E aí vai começar a ver, a hora que a gente amarrar isso, com os dossiês. Então, quando a gente tem um dossiê de shopping center, hoje aqui, eu não sei se ele está cadastrado aqui, mas aí a gente começa a ter um dossiê, não só cadastrar os provedores no local, mas botar os pontos que a gente atende ali para facilitar. Tá? A minha ideia eu já estou pensando nisso, na hora do ponto aqui, a gente amarrar e falar, esse cara está no shopping tal. Se a gente tiver um ponto marcado como shopping, começar a fazer um dossiê. Entendeu? Vamos fazer um dossiê do Center Norte. Vamos lá, cadastra o ponto Center Norte. Vai começar a aparecer aqui. Toda vez que eu vejo um ponto nesse cara aqui, escolher, tipo, aqui, esse é no Center Norte. Aí a gente começa a tirar relatório, navegar para o dossiê, esse tipo de coisa. E aí eu acho que vai ficar legal se a gente fizer isso. Deixa eu até perguntar para o Mário. Mário, hoje, eu entendi que a Hughes vai poder cadastrar um ponto novo, é isso? E a gente dá continuidade? Hoje, como que é isso? Hein, Mário? Como que chegam pontos novos? Eu não peguei essa parte ainda. Hoje o gerente de projeto nos informa que entrou uma lista de pontos, uma lista de endereços novos, ou um, né? Por exemplo, entrou Eldorado recentemente. Ele mandou um e-mail e falou, entrou uma nova loja agora na reserva, Eldorado. E quando é projeto novo, vem um listão, né? Mas... esse listão entra antes, eles mandam lá uma planilha. Na época de pesquisa, eles fazem pesquisa. Então, a gente até acaba tendo esses endereços antes. Uhum.
né? Mas um belo dia eles formalizam que tá entrando para projeto mesmo esses endereços, né? Então, às vezes, no caso do Le Biscuit e Gazin, como eles fizeram pesquisa antes, quando eles estavam tentando vender, a gente por acaso até já tinha esses pontos porque foram enviados antes. O que eu mudei foi a data de entrada, né? Então não foi a data da pesquisa lá atrás, foi no dia que eles, né? Aí tem que mudar essa entrada, porque senão o SLA já entra queimando, né? Só para mostrar para vocês aqui, a ideia é ter uma área restrita, a área de clientes. O cara vai ter um novo login aqui, né? Que é só da Hughes, e é uma área só para os caras lá. E eles têm como cadastrar um novo ponto aqui na mesma telinha, só que um pouco diferente. Ele não consegue mudar a Hughes, ele só vai ver o que é dele, né? O nome do usuário dele. Outras coisas, ele tem o relatório, mas ele não vai ver de outras empresas. Então, legal que, por exemplo, se for um ponto individual, ele já poderia ir no próprio sistema e cadastrar, e ele ia cair como um pendente para a gente analisar lá. Né? Se ele quiser já ir pontualmente fazendo isso, depois a gente faz a parte de carga para fazer uma carga lá. Quando ele mandar uma planilha inteira, mas a ideia é que no início a gente tem esse portal onde ele possa olhar aqui. Eu entrei com um cara da Hughes, por exemplo. Se eu quiser acompanhar o ponto, ó, ele só não me deixa ver de outro cara. Ele só vai ver os clientes dele. Se eu ver os detalhes, os dados estão todos fechados aqui. Tá? Então eu não posso simplesmente ficar olhando cada ponto ali de qualquer jeito ali, mas é para ele consultar. De repente ele pode colocar pontualmente ali alguma coisa nova. Tá? O relatório, ele pode vir aqui e ver o relatório, ele vai até navegar para aquela telinha do ponto, a ideia que é. Mas, por exemplo, quando ele entra na telinha do ponto, ó, tá tudo fechado, ele não altera em nada. É uma visão só dele. Mas você vê que não tem nenhum botão aparecendo aqui, nada que ele possa alterar. Então, se ele quiser cadastrar no futuro um ponto, a gente pode abrir para eles cadastrarem uns pontos ali sem problema. Que a ideia é essa, que eles usem os relatórios, um ponto simples. É mais fácil ele cadastrar, que demora 30 segundos aqui, do que ficar fazendo, mandando e-mail, tal, outras coisas. Legal, ele mandar um e-mail para registrar, mas pode simplesmente fazer um incremento por aqui. E aqui ele tem a base de provedores, dossiês, shoppings, até cadastrar os clientes dele, se ele quiser depois. Tá? Mas é um site com um portal diferenciado, a ideia é ter uma visão onde a gente decide o que o cara vai ver ou não. E é só consulta aqui. Tá? Mas ele poderia cadastrar um novo ponto aqui. Simplesmente jogar e dizer, ó, estou cadastrando um cara novo para Copasa, incluir o ponto. Beleza? Se ele cadastra, tem que ter uma forma de nos avisar, né? Porque senão... Ele cai na fila lá, né? Ah, tá. Ele já aparece no relatório lá como pendente, cai na fila, normal, como se o ponto já entra para trabalhar lá. Temos que ver isso, porque a questão de... Bom, eles também vão querer saber SLA de pesquisa, então tudo bem. Uhum. Aí é pensar, mas a ideia é que os caras tenham um ponto que seja o máximo automatizado possível, para a gente não ficar cadastrando ponto e vindo. O cara pode começar a interagir e ganhar tempo. É bom para eles, é bom para a gente. Eles ficam andando sozinhos. Essa transparência é muito positiva. A gente só tem que atualizar sempre, porque senão ele vai pegar os nossos erros muito mais fácil do que ele pega hoje. Exatamente. Aí ficar sempre online. A gente pode decidir o que mostra ou não para ele, mas o dado é o mesmo, vai ser visível para o cara lá. Né? É um cuidado para se ter. Mas a ideia é você ter naquele portal jogar o máximo de interação que der por ali, para não ter tanto e-mail de coisas importantes rolando por aí.
De repente, no futuro, eu imagino o cara entrando no ponto, você manda uma cotação, ele entra ali e aprova por ali. Entendeu? Eu acho que eu vejo isso no futuro do cara, a gente falar, pô, ó, o cara mandou, posso contratar? Pode, então aprova ali. O cara entra lá, falou, aprovou, considera aprovado, vira como uma assinatura eletrônica e toca o barco, né? Não precisa ficar mandando e-mail. Isso é o desejado mesmo, isso a gente chama de workflow, né? Exatamente, a interação vira um vai e volta com o cliente ali. Manda mais e-mail, aprova aí. Tá lá a lista para ele aprovar, você pode falar, tem para aprovar no dia, ele entra. A hora que ele aprova já está disponível para a gente tocar e assim vai tocando o barco. A interação diminui de e-mail, de outros contatos e vai virando para dentro do sistema. Perfeito. Bom, eu não tenho mais dúvida aqui. Eu não sei se mais alguém tem, senão a gente ficou bem claro, assim. Segunda é que começar a trabalhar, a gente vai sentir as dificuldades reais mesmo. Ok. Gente, obrigado a todos. Tendo qualquer dúvida, a gente tá de novo aqui na quinta. Legal. E as dúvidas não precisam parar. Vocês vão anotando, vão mandando. E a gente vai encaminhando, tá bom? Isso aí. Ok. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Quem quiser fazer de novo, tá convidado para vir na quinta-feira. Lógico que estaremos aqui. Quem for reprovado hoje, é o meu caso, eu volto para quinta-feira. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada, viu? Boa Obrigado tarde. a vocês. Tchau. Tchau, tchau.